Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O Nerdcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a preceptoria dos dentistas na atenção básica, tá? E essa iniciativa é do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Me chamo Marcos Gustavo, dentista da atenção básica, apaixonado pelo SUS, apaixonado pela atenção básica também. E para o episódio de hoje, nós recebemos com muita alegria os nossos colegas dentistas, doutora Thaís, ela trabalha no Encanto da Serra, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também recebemos com muito carinho o nosso doutor Renan, que ele é residente da atenção básica e atua na unidade do Cidade Jardim. Seja bem-vindo, doutor Renan. É um prazer estar aqui e uma honra também participar. Para começar a nossa entrevista, qual seria o conceito de integração em serviço para vocês? O que vocês acham que é isso? Dentro da prática. Eu acho assim, quando a gente consegue interagir, né, o ensino-serviço, a gente consegue ter um olhar mais amplo para o paciente, amplo para como profissão mesmo, enfim, oferecer um serviço de mais qualidade. Amplia, né, os olhares. Eu acredito que essa conceituação, a gente acaba meio que levando o ensino para o serviço, a gente como profissional aprende muito com a questão dessa integração, e também de levar o serviço para o ensino, para levar esse aprendizado de toda a prática que a gente tem para os próprios estudantes também, para ter essa bagagem, né, futuramente, e já ter uma carga ali de aprendizado. Essa nova visão, né? Até porque o conceito de integração é integrar-se, né? Existe aquela coisa da troca, não só do estudante receber dos preceptores da unidade, mas também a gente recebe deles alguns ensinamentos, algumas coisas novas que tem vivenciado dentro do universo da faculdade, da universidade, né? E aí, cada um tem seu papel dentro dessa perspectiva, né, de integração. Se eu sou integrado com alguma coisa, a pessoa que está se integrando comigo tem uma função, um papel, eu também tenho um papel dentro dessa integração. E aí, qual seria o papel, né, do preceptor na preceptoria, nessa integração com os estudantes? É realmente essa troca de experiência, feito que você falou, né? A gente consegue oferecer para eles uma bagagem diferenciada do que eles têm na teoria, digamos assim. O papel do preceptor é justamente passar novas técnicas, uma visão diferenciada de um serviço que até então eles só têm um livro. Entendeu? Realmente, como o Thaís falou, é muito importante essa questão de passar o aprendizado, né? E também, eu acredito que, enquanto eles estão como estudantes, eles têm muito uma visão ali da faculdade, meio que uma bolha. Então a gente tem meio que essa função de tirar eles um pouco dessa bolha, trazer eles para a realidade, né? Ver como é a prática clínica, que muitas vezes a realidade é diferente do que a gente aprende na faculdade, do que a teoria, né? Então a gente mostra essa prática para eles e acaba realmente valendo muito a pena. Eu digo até porque todos nós já fomos estudantes, né? E a gente vê a importância do estágio e dessa questão da integração desse ensino do serviço também para gente como estudante e futuros profissionais, né? E o quanto a gente aprende, né? Com certeza. Dentro dessa lógica, existem experiências pessoais da integração que vocês obtiveram dentro desse período de estágio? Algum caso que aconteceu interessante? E quais são os desafios que vocês sentem que precisa enfrentar para que a preceptoria seja a melhor possível? Primeiramente, a questão da experiência pessoal, né? Uma coisa que aconteceu da preceptoria que vocês chamou a atenção de vocês. Algo que me chamou a atenção recentemente é que já tem um tempo que eu me formei e aí eu descobri através dos meus estagiários que o pessoal hoje em dia não, puxando um pouquinho a sardinha para odonto, eles não estudam mais tanto amálgama, que é algo que a gente, pelo menos, né, há algum tempo atrás estudava bastante. Uhum. E aí eu já fui mostrar para elas, eu não utilizo, mas eu fui mostrar para elas a realidade que tinha antigamente. E como era que era feita a manipulação. Enfim, foi uma troca bem legal. Essa foi uma experiência recente, eu acho que faz uns 15 dias, e foi bem legal. E eles aderiram ao amálgama ou continuaram a não aderir? Não, sem Ficou aderir, coisa do passado para eles? só para ver mesmo e ter essa surpresa, né, essa novidade. Uma experiência legal que a gente teve, no território lá onde eu estou, na cidade de Jardim, a gente tem um paciente que ele é diabético, que ele é hipertenso, diabético bem descompensado. Sendo que ele tinha várias extrações para fazer, já teve alguns membros amputados também.
E a gente foi fazer, através de visitas domiciliares, a gente foi fazer todo o condicionamento, orientações para o paciente tentar controlar as taxas para a gente conseguir fazer os procedimentos nele da melhor forma possível. E a gente sempre ia com os estagiários para eles olharem e eles verem também essa visão de, não só no consultório também, né? De ter essa visão do território, de integrar as pessoas também, de ir atrás e buscar resolutividades para cada caso específico, não só ali na unidade de saúde, não só dentro do consultório, na cadeira odontológica também. Doutor Renan, você falou um ponto interessante, que é a questão do território, né? O estágio desempenhado pelos alunos na atenção básica não é igual ao estágio desempenhado por eles no consultório particular. Qual é o diferencial, né, do estágio na atenção básica na formação desses alunos, né? A gente sabe que não existe só atendimentos clínicos, né? Existem várias perspectivas, várias nuances, o leque se abre de várias nuances de coisas que eles podem executar na unidade, né? Qual é o diferencial? Qual é o plus? Quando fala a cereja do bolo do estagiário dentro da atenção primária. Pronto. Vê, o que é que eu acho que na atenção primária a gente tem ali todos os públicos. Muitas vezes no consultório particular você às vezes atende um público muito nichado, então na atenção primária não. Então tem todos os públicos ali, todos os tipos de pessoas, a gente tem que atender todos sem nenhuma discriminação, da mesma forma, com a mesma qualidade. E essa eu acho que é a importância também. A gente trazer essa diversidade de populações, a questão dos determinantes, condições da saúde, que influenciam muito no adoecimento das pessoas, né? Ou seja, você vivencia as pessoas dentro do seu viver, dentro do território vivo, né? Que chama de território vivo e dinâmico, né? Isso. E também de ver a realidade das pessoas, né? Porque no consultório particular a gente não tem tanta essa realidade de estar aí buscando atrás da realidade das pessoas, é mais difícil. Na atenção primária não, então a gente está ali cotidianamente naquele território, a gente procura através de visitas domiciliares, por exemplo, ou então atividades escolares, presenciar na vida das pessoas também, estar constante ali e sempre presente para oferecer o melhor possível para elas. E doutora, o que a senhora acha? Voltando um pouquinho ao que tu falou, eu acho que é muito da promoção de saúde em si, né? A gente faz hoje muito tratamento curativo, que a gente fala, né? Que é o estar dentro do consultório, sem pensar que se a gente conseguisse voltar um pouquinho atrás, pegar essas pessoas um pouco mais novas, com os programas de saúde na escola, enfim, toda a nossa busca, a gente iria conseguir fazer com que houvesse uma prevenção para que esses casos não se ampliassem a ponto de a gente só continuar tendo uma rotina um pouco mais curativista, né? Estou entendendo. E além do mais, do graduando, né, saber que ele é um profissional da saúde. Exato. Até porque existe um trabalho em equipe, né, existe uma integração, não somente com o preceptor, mas uma integração com a equipe. E aí existem várias outras atividades que são executadas por ele. Um exemplo, claro, o agosto dourado, né, a integração da saúde bucal, a questão da amamentação, né, os benefícios da amamentação para questão do desenvolvimento do sistema estomatognático, né? E outras questões da nutrição, o afeto com a mãe. Ou seja, essa integração é muito importante. E eu acredito que ele passa a entender que ele faz parte de uma equipe, ele não é só apenas um profissional isolado, né? Isso é muito importante, assim, e deve ser mencionado, né? Então, quais são as contribuições dessa integração na qualidade do serviço? Ele é melhor? É a mesma coisa? Ele é pior? Melhora bastante? Como fala assim, melhora um bocadinho o serviço? Ao meu ver, sim, né? Nós, na verdade, só temos ganhos, né? Quando tem essa integração, a gente consegue fazer com que o serviço feito, eu já falei, seja prestado de uma forma integral. Então, ele só melhora o serviço. Já melhora, né? Eu particularmente, eu já ouvi falar, assim, uma pessoa já mencionou que só a presença do estagiário na unidade já abrilhanta o serviço. Tem estagiário, o serviço fica vivo. Mesmo que ele não faça nada, está sentado na cadeira com a sua batinha lá, mostra que é diferenciado o serviço, né? Então, assim, eu concordo plenamente que o estagiário só tem a somar na qualidade do serviço, né? E até a questão também, como o Thais falou, sobre o amálgama, por exemplo, que hoje em dia não está se aprendendo mais tanto nas faculdades, né? Então, meio que estimula a gente como profissional a sempre estar buscando coisas novas, sempre estar se atualizando, para passar o melhor para eles também, para sempre estar antenado. E tem essa questão também do aprendizado da gente, né, enquanto profissional, para poder receber eles da melhor forma possível na unidade, né, e passar o melhor sempre. E é justamente a próxima pergunta, né? Qual é a contribuição dessa integração na qualificação do preceptor, de quem já é formado, né?
Eu aprendo bastante. Eu acredito que todo dia é um aprendizado diferente, porque o que eles trazem para mim são coisas novas que eu não tenho tanto conhecimento, digamos assim, do que eles que estão sempre estudando, enfim, com novos artigos e novas pesquisas, que às vezes a gente não tem tanto tempo de ficar sentado, né, para estudar, enfim, para buscar. Então a gente entra muito com a prática, né, e eles trazem de volta muita teoria, que eles estão no momento de ter teoria, né. Então acredito que é um aprendizado constante. Contínuo, né? E contínuo. E esse momento de estudo com os alunos, né? Não é uma coisa muito fácil, né? Será que temos momentos de estudos na prática, ou não existe, ou é necessário, ou não é necessário? Como é que vocês avaliam essa questão de momento de estudar com o estudante, né? Com o aluno, de sentar junto, ler artigo, de abrir um livro, abrir o computador, uma enciclopédia, sei lá, um livro, enfim. Vocês têm essa prática? O que é que acham disso? Eu acredito que ela existe, é necessário também. Então, até, por exemplo, recentemente, uma estagiária, ela falou que estava indo para o congresso e queria fazer algum trabalho para apresentar. Aí ela falou comigo, a gente sentou e escreveu um trabalho, escreveu um resumo, foi pesquisar para ela poder apresentar no congresso, né? Então, já leva também essa realidade do SUS também, e está mostrando para as pessoas a realidade do local que a gente vive, do território, né? E levando para outras áreas aí, né? No caso do congresso. Então, é muito importante essa questão do estudo junto com o estagiário. E até, por exemplo, alguma coisa que a gente não sabe, ou então não está atualizado, a gente sentar, estudar junto, aprender também. Essa questão também da humildade de poder aprender com eles também, que a gente aprende sempre, né, com eles. Exato, exato. E a questão até de publicar, né, artigos, né, os trabalhos, a gente desempenha muitos trabalhos nas unidades e muitas vezes se perde. Porque a gente faz, ninguém sabe o que foi feito. E muitas vezes pode ser uma oportunidade da gente se unir com os que estão somando para publicar artigos, mostrar o potencial da atenção básica, né, doutora? Que será sobre isso? Eu super concordo. Na verdade, inclusive, eu corrijo bastante trabalhos, pessoal. Já fui chamada para participar de alguns, né, trabalhos de conclusão de curso, para que a gente conseguisse fazer, vejam, estagiários que já tinham saído, mas que me procuraram novamente para que a gente tivesse esse debate e essa troca. Eu acho super válido. É essencial, né, para o serviço. Exato. E a avaliação, que é uma coisa que... A avaliação, apesar de tudo, somos amigos, mas no final das contas, eu vou ter que te avaliar, né? Como é que funciona esse processo avaliativo? Existe essa avaliação? Como é que se dá o formato? Falando por mim, eu acredito que amigos, negócios à parte, né? Isso. Eu acredito que se você desempenhar sua função, se você for, né, no caso, falando com o seu estagiário, uma pessoa participativa, que some ao serviço, que busque sempre motivar também ao profissional, vamos dizer, olha, eu fiz uma visita com o ACS, eu achei que era válido que a doutora fosse, vamos lá, vamos novamente, vamos na escola. Enfim, você vai, querendo ou não, ter uma avaliação diferente de um estudante que não seja tão participativo. Então, eu acredito que essa avaliação ela é válida e de frente, né? Cara a cara. Porque ele precisa entender o meu ponto e também me dizer se ele concorda ou não, né? Ou seja, mas assim, é uma avaliação progressiva, no caso, não é aquela coisa de... algo avaliativo todo dia, não. Todo dia ele vai ter que ver, né, os pontos do dia que foram positivos e negativos para que a gente possa fazer essa avaliação. Não é algo que no final eu vou avaliar o todo e pôr uma nota. E o estudante te avalia também como preceptora? Eu peço, inclusive eu fiz uma especialização recentemente de preceptoria e o meu trabalho foi sobre feedbacks, que é justamente que eu acho muito válido. Eu quero que ele me avalie porque como a gente está no serviço, nem sempre eu tenho tempo de dar uma assistência legal. Então eu preciso e quero que ele me avalie. Então, eu tenho uma tabela que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão, que é de feedbacks para que ele consiga me avaliar também. Ótimo, excelente. E o seu, doutor? É muito importante realmente essa questão da avaliação e que não seja um processo engessado, né? Que seja um processo dinâmico ali. Então, está sempre relacionado... acredito que nem todo mundo vai ter sempre dias bons, né? Então, todo mundo sempre tem algo a melhorar, algo a acrescentar, e a gente é importante dar esse norteamento para eles, né? Para também desenvolver melhor certas habilidades que eles precisam. Então, a gente sempre está conversando ali de uma forma leve também, né? Para também não ser uma coisa muito pesada e tal. Mas é importante essa questão da avaliação, realmente. Muito importante. Como foi a experiência pessoal de vocês como estagiários? Como é que vocês se portaram? Gostaram muito, não gostaram? Pode contar pra gente? A minha não foi boa, não. Eu tenho uma experiência bem ruim, porque a minha preceptora, na época, ela não me permitia fazer absolutamente nada.
Então, eu chegava no estágio e ela planejava junto comigo algumas ações para fazer sala de espera. Então, todas as vezes que eu ia, eu tinha que levar banner para apresentar na sala de espera. Algum tema relacionado à odontologia. A partir do momento que eu apresentava, que era logo cedo da manhã, ela mandava eu recolher minhas coisas e ir embora. Então, eu nunca tive uma vivência de visualizar nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de procedimento. Só isso, apresentava o banner e tchau. E assinava a frequênciazinha. Às vezes eu ia para visita quando eu pedia para o agente de saúde e quem ia comigo era a ASB. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa ASB aqui na rede já. E recordar esses tempos. E relembrar ela que eu não fui, né? Não tive essa oportunidade, que eu escolhi fazer diferente. Então, a partir do momento que eu soube que eu ia ser preceptora, eu disse que eu não iria ser feito ela, porque eu entendo que me faltou, entende? Eu precisava ter um pouco mais e eu não tive. Então, hoje eu tento oferecer o que eu não tive. E a dentista tinha alguma razão de não poder dar a oportunidade de você atuar? Eu acredito que para ir embora mais cedo, ou então para realmente não ver algum procedimento feito de alguma forma errada, não sei. Só quem entrava lá dentro era minha bolsa. Minha bolsa ficava guardada lá dentro até a hora de eu ir embora. Mas quando eu dava 8h30, 9 horas, eu já estava indo embora. Eu estava liberada? Já estava liberada. Meu Deus. Então, a minha experiência como estagiária não foi boa. Como preceptora é maravilhosa. Não foi tão legal. Mas como estagiária não foi tão legal. E serviu como referência para você modificar esse perfil. Assim, eu acho que isso não é correto, né? Isso não é correto. Isso não deveria ser um jeito de receber, não se espera. Eu vou ser diferente. Isso. Tanto que você teve a vontade de fazer um curso de preceptoria, né? Para se qualificar mais, né? A especialização e agora um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento. Muito bem. Experiência bem diferente, né? Eu acredito que eu tive uma experiência parecida também com a Thaís. No meu caso também, a preceptora, logo no primeiro encontro, ela já planejava todas as ações. Então, sempre tinha alguma ação de palestra em sala de espera, ou então visita, ou então ação em escola. Mas, realmente, essa questão do atendimento faltou um pouco, realmente. A gente até observava ela fazendo os atendimentos, tudo. Agora, a gente realmente fazer botar a mão na massa ficou um pouco em falta também. E também, por isso, eu também decidi ser diferente, fazer diferente, botar os estagiários para fazer os procedimentos, e pegar muitas vezes na mão deles e mostrar, é assim que se faz, e dar esse norte também para tentar fazer essa diferença também na vida deles também, que na minha faltou um pouco também. Então, assim, pelo que eu percebo, existe em certos profissionais uma certa discriminação, vamos dizer assim, com o estudante. Muitas vezes não é bem visto, atrapalha o serviço, entre aspas, atrasa, né, uma resistênciazinha e uma falta de contribuição, né, para que haja um crescimento profissional daquele futuro profissional, né, possa ser desempenhado nessa unidade, na opinião de vocês. Mas que não deixa de ser uma verdade, digamos assim, acaba, querendo ou não, atrasando um pouco. Se a gente tem, vamos dizer, um certo horário que a gente consegue cumprir, a gente, por pegar na mão, que eu também faço isso, a gente acaba dedicando um tempo maior. Então, o procedimento acaba se tornando um pouco mais longo, mas que isso não seja um motivo para que você não receba, ou então você trate mal, ou qualquer coisa do tipo. Existe perfil de preceptor para vocês? Existem pessoas que... Você nasce com o perfil da preceptoria, pode adquirir, e tem gente que não nasce com perfil e não tem jeito. Existe isso? Ou se aprende a ser preceptor na prática? Eu ia te dizer isso. Eu acredito que eu aprendi na prática. Eu nunca me imaginei sendo preceptora. O preceptor, na verdade, ele é um professor, né? É um termo um pouco diferente, mas na verdade é um professor porque ele ensina na prática. Ele tem essa função de acompanhar o aluno, sentir a dificuldade, sentir os avanços, né? Que faz parte também do processo avaliativo, como já mencionou anteriormente. Então, ele realmente é um professor, uma pessoa que tem que estar dedicada, né? Não é aquela coisa assim, vai vir estagiário e eu tenho que assinar ele tem que estar aqui presente, cumprir uma carga horária e pronto. Isso aí não é preceptoria. A preceptoria vai muito mais que isso. Vai de você acompanhar, de você sentir a evolução do aluno, né? O aluno que chegou ali com perfil X, saiu com perfil Y, né? Ele aprendeu, né? Ele saiu com conhecimento. Então, parte muito dessa função de professor, né? Professor de estar junto e ter a responsabilidade, né? A função de modificar o perfil do aluno, ele levar conhecimento, né, na prática, né, do cotidiano. E falando sobre prática, sobre preceptores, existe aqueles que dão trabalho, um trabalhinho, aquele alunozinho mais, né, falando em aluno, um aluno mais rebeldezinho, que não gosta de
não gosta de estar presente no horário, chega atrasado, sai muito cedo, não quer fazer as coisas. Existe isso na prática? Como é que funciona no cotidiano de vocês? Existe, acredito que poucos, porque a maioria, pelo menos que eu recebo, acredito ser bem interessados com o estágio, porque eles sabem que lá é o local que eles podem aprender um pouco mais. E eu tento ser muito aberta, que é para que não aconteça casos, né, com esses incidentes de alguns estagiários que queiram fugir, digamos assim. Mas já recebi estagiários que, por exemplo, só queriam fazer profilaxia. E aí a gente tem que ter todo um manejo, né, um jogo de cintura para tentar mostrar para ela que não é essa a realidade e que não é só isso que ela foi lá aprender, né, digamos assim. Realmente eu acho que existe, e o que eu percebo muitas vezes é que chega às vezes alguns estagiários já contando as horas para terminar aquilo ali, aquele estágio, né? Então já não vê a hora de terminar, que só quer ali estar presente, mas realizar, muitas vezes estavam na massa, não tem tanto interesse. E cabe a gente também saber contornar, né? E estimular muitas vezes com outras práticas, realizar algum procedimento, para ir ganhando meio que profissional e estimular esse desenvolvimento dele também. E aqueles também que só querem assinatura na frequência, né? Isso. Então, o importante para ele é ter assinatura na frequência e muitas vezes eles não estão com interesse, né? Cabendo a nós, preceptores, vamos dizer assim, né? Estou me incluindo nesse contexto, né? De estimular e mostrar que ali é um cenário muito importante na formação deles, né? Principalmente a atenção primária, né? Que é um campo de trabalho riquíssimo, né? Rico em oportunidades, né? E falando de oportunidades, os alunos preferem estar na clínica ou preferem estar no território, né? A gente sabe que a odontologia ela vem do modelo biomédico, muito mecanicista, tecnicista, né? E ainda é muito voltado à técnica, né? A atender as pessoas, restaurações, profilaxia e outras atribuições. Esse aluno de hoje, ele está muito voltado para a técnica ou ele está muito voltado para o território, de conhecer a população, visitas domiciliares, escolas? Como é que é o aluno de hoje na preceptoria? O que predomina? Não. Acredito que é o tratamento curativista, né? Feito eu falei anteriormente. Mas eu acredito que mesmo assim eles preferem estar dentro da clínica realizando o tratamento curativista. Às vezes eu puxo para que eles saiam, mas eu acredito que isso se dá principalmente pela falta, às vezes, da faculdade. Eu escuto muito relato, né? Que às vezes passa uma noite inteira para atender um único paciente. E às vezes a gente, né, no serviço público, atende 10 pessoas numa manhã. Então a oportunidade dele ver novas coisas, novos procedimentos é maior. Então a gente tenta puxar um pouquinho eles para que eles entendam também que nós temos que fazer atividades de promoção de saúde, né? Nós temos que ir além do tratamento do consultório. O que eu percebo é que os alunos, por exemplo, em períodos mais iniciais da faculdade, eles ainda têm realmente a vontade de ir para o território, de conhecer, fazer atividades educativas. Já os alunos que vão em período mais avançados, eles já estão ali focados na clínica, na prática clínica, em desenvolver habilidades ali para atendimento, realmente, como o Thaís falou. E a gente tem que saber também lidar, e, por exemplo, o aluno que quer só a prática clínica, tentar estimular ele também a não esquecer a área educativa também, né? A educação de saúde. E o que quer só fazer alguma atividade fora do consultório, também mostrar ele algumas coisas já para ele ir pegando meio que o jeito e aprendendo como é que se faz, algumas técnicas que a gente pode mostrar também. Ou seja, a palavra certa é equilíbrio, né? Isso. Talvez o aluno do início da faculdade, dos primeiros períodos, eles ainda não estão vivenciando a clínica, e aí o que eu posso fazer é conhecer o território. Muitas vezes tem essa ideia. E os que estão mais avançados, 8º, 9º, 10º período, estão na clínica atendendo, e muitas vezes a falta de demanda na faculdade, um local que tem muitos pacientes para atender, seria riquíssimo para ele exercer aquela profissão, né? Também o modelo biomédico, né? Que predomina e muitas vezes assim ele está muito enraizado, né? Eu acredito que as universidades, de modo geral, têm que valorizar também essa questão dos condicionantes, determinantes da saúde, que a saúde bucal não é só um consultório, não está em 4 paredes, mas a saúde bucal começa na prevenção, né? Começa a estar ali orientando as pessoas, né? Ensinando a escovar os dentes, técnicas de escovar os dentes, aplicando flúor, e ensinando também a lavar as mãos, a tomar banho, a ter uma boa alimentação. Isso tudo faz parte do contexto da saúde como um todo e saúde bucal, né? E como é que os pacientes lidam com os estagiários, né? São resistentes, não são resistentes? Gostam, amam, abraçam ou não gostam, não quero? São bem resistentes. Ao meu ver, tem, claro, né? Existem as exceções, mas acredito bem resistentes, assim.
Acho que por medo, receio, né? Eles têm medo que aconteça alguma coisa de errado. Mas vale salientar que o profissional, né, o preceptor, ele sempre está ao lado. Sim. Então, é isso que eu tento buscar. Primeiro, você tem que ter a confiança do seu paciente, né, para que ele confie em você e aceite que aquela pessoa está lá sendo, digamos, ministrada, né, por você. Então, nada vai sair do roteiro, né? Do caminho certo, né? É isso, mas acredito bem resistente. Realmente tem pacientes que não querem, por achar que são desqualificados, que não têm uma técnica para realizar ali, mas a gente tem que também incentivar esse paciente, né, a entender que aquilo ali é um processo de aprendizado, que faz parte, que ele tem um conhecimento técnico para realizar, que a gente vai estar ali do lado, orientando, e sempre ali visualizando o que é que ele está fazendo, para que seja feito da melhor forma e não tenha nenhum prejuízo para o paciente também, né? Até porque o dentista gera medo, né? Naturalmente. Naturalmente, ir para o dentista você fica com medo. E imagina, eu vou para o dentista que está se formando, aí o medo triplica. Eu acho que é uma questão que favorece muito, né? E aí, muitas vezes, muitos pacientes não querem realmente. E alguns pacientes têm receio, né? De ser atendido. Eu me lembro quando eu era estudante, particularmente, eu ia pro cabeleireiro, né? Eu nunca tenho coragem de ser atendido por você. Eu ficava todo constrangido, né? Como é que ele fala assim comigo? Mas assim, existe um medozinho de algumas pessoas. Mas cabe a nós, né, aos profissionais, de trazer a segurança, né, trazer a segurança, estar junto, não só, deixar o estudante sozinho, isoladamente, sem cobertura, né. E faz parte dessa função da gente proteger o paciente e proteger também o futuro usuário e o futuro profissional, né, dentro desse contexto. É importante, porque às vezes também o estagiário pode ser o primeiro atendimento dele, então muitas vezes pode ter algum medo ali de realizar, né. Então a gente também incentivar e estar ali do lado para que ele possa realizar de forma tranquila também, tranquilizar ele como estudante, né? Para realizar aquilo ali, um procedimento sempre orientando, pegando na mão às vezes, da melhor forma para que seja tudo correto. Segurar na mão e valorizar o trabalho. Isso. O mais simples que seja, que foi muito bem feito. Entendeu? E vai melhorar cada vez mais, né? E passar também para o usuário que para que um dia, né, nós fôssemos profissionais, a gente teve todo esse passo a passo, né? Fomos estudantes, fomos estagiários primeiro para que a gente chegasse até onde a gente está. Então, eles também precisam passar por isso, né? Então, eles precisam entender que para um dia eu ser atendido por doutor fulano, que é um ótimo doutor, ele teve que estudar primeiro e teve alguém que foi, digamos assim, o cobaia, né? Ou a pessoa que ofereceu lá o seu corpo para estudo. Não nascemos dentistas, né? Nos tornamos dentistas, porque tiveram ótimos preceptores que nos receberam e nos ensinaram a ser o que somos hoje, né? Isso. Nosso papo tá muito bom, né? Mas assim, nesse momento eu queria que vocês dessem palavras finais, né? Sobre o tema e agradecimentos, né? Agradecer que vocês quiserem, tá certo? Primeiramente eu queria agradecer o convite, né? A participação de todos que estão com a gente. Mas eu sou suspeita para falar do SUS e da preceptoria, porque desde que eu entrei, né, assim, a minha vida profissional foi no SUS e já foi como preceptora, tanto de estagiários como de residentes. Eu adoro recebê-los, acredito que eles são demais no meu trabalho. Adoro levar para a escola, para fazer visita. Eu acredito que faz com que tiro muito eles da bolha, mas me sinto fora da bolha. Eu consigo fazer com que eu não fique tanto tempo no consultório, né? E aí eu só elogios, assim, e agradeço demais o convite. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, né? Agradeço também o convite e parabenizar também a iniciativa, né? Que é muito importante para passar para as pessoas também a importância desses temas. Agradecer todo o pessoal que está envolvido aqui também no podcast e realmente destacar a importância dos estagiários, né? Para nossas vidas, para a vida deles também. Então, sempre lembrar que a gente já foi estagiário um dia, né? Enquanto estiver ali na preceptoria, sempre lembrar que a gente já foi estagiário um dia. E poder estar recebendo eles da melhor forma, porque um dia também a gente pode voltar a ser estagiário, nunca se sabe, né? Então, a gente tem que buscar sempre estar em aprendizado aí e melhorar sempre, né? E agradecer mais uma vez a iniciativa de todos, parabenizar. Eu que agradeço, né? A presença de vocês foi muito importante, né? As palavras. E dizer essa questão que nós somos profissionais hoje, porque ontem teve alguém que foi preceptor nosso, né? Nós fomos estagiários e podemos ser estagiários nesse ciclo da nossa vida, né? E aí vamos finalizar nosso Nepcast, né? Com esse tema importante sobre a preceptoria da odontologia no SUS. Agradecer a participação de todos e continue nos seguindo nas nossas redes sociais.